eu te pergunto, você é líder dos aliados, sabe que os alemães estão matando milhares de judeus por dia nos campos de extermínio, porque tinha o campo de concentração e tinha o campo de extermínio. Ela estava sendo deslocada do concentração para o extermínio. No extermínio tinha gente que durava 1 mês, 2 meses. A pessoa que deu a ordem de atirar bomba no trem salvou algumas dezenas de milhares, porque diminuiu o fluxo, era uma fábrica de matar gente. Então, impediu a linha de montagem, de matar gente. Salvou muitos judeus. Matou a minha tia-avó. Salvou muitos. Ele fez um ato antiético. Eu vou responder a minha posição. Antiético seria se eu fulanizar. Se eu fulanizar, é antiético. Você tem um filho, 38, que por alguma dádiva de Deus, ele é imune ao câncer. E ele tem uma expectativa de vida de 200 anos. Só que para a gente conseguir descobrir e replicar para toda a população do mundo essa dádiva dele, a gente tem que abrir ele e destrinchar. Fatiar o garoto. Eu posso fazer isso eticamente? Não, eu não posso. Eu estou fulanizando essa criança para beneficiar tantos outros. Quando eu não fulanizo, eu estou mandando para a guerra um contingente gigantesco de pessoas. Alguns vão sobreviver, alguns vão morrer. Não estou mandando os negros, os brancos, os loiros. Estou mandando todos os homens jovens nessa faixa etária. E eu não sei quem vai morrer. Alguns vão morrer, outros não vão morrer. Para que 95% da população restante consiga permanecer livre e bem. Isso, para mim, não é antiético. É uma decisão difícil que o governante, às vezes, tem que tomar. Mas não é antiético. A princesa Isabel teria sido antiética se ela tivesse cozinhado a Lei Áurea mais 2 ou 3 anos, ou 4 anos, costurado politicamente e permanecido no poder, do que se ela tivesse assinado a Lei Áurea naquele momento. Não, poderia assinar a lei, só que em vez de 2 artigos, os artigos eram o seguinte, a lei do ventre livre tinha mais de uma dezena de artigos, inclusive tinha dinheiro, fundos, instituições para educar os filhos de escravos e tal. A lei do ventre livre era bem completa, acabava com a escravidão de dívida, era uma lei que tinha uma porrada de dispositivos. Se a Lei Áurea, em vez de ter 2 artigos, acabou a escravidão, revogadas todas as leis em contrário, tivesse 3 artigos, 1 acabou a escravidão, 2, todos os escravos libertos têm autorização legal de ocupar qualquer terra devoluta e a primeira geração atingindo a maioridade naquela terra recebe o título. Cada senhor de escravo tem o direito de ocupar 3, 4 hectares de terra devoluta do Estado para cada escravo que o cara tinha. Os proprietários de terra os proprietários de escravo iam achar ruim, os escravos iam morar na cidade ou iam ocupar a terra durante 20, 30 anos para ter um título de propriedade. Bastava ter esse artigo. Não precisava nem tirar um centavo do erário público. Até hoje, a maior parte das terras desse país são desocupadas, né? E a maior parte das terras desse país pertence à União. Bastava ter um dispositivo lá, invada a porra que for, que não tenha dono, que quando o seu filho que nascer nessa terra atingir a maioridade, ele tem um título. Então, com um limite de, lógico, não pode ser qualquer área para qualquer um limite para o escravo, para o liberto, né, para o ex-escravo, e um limite para o ex-proprietário de escravo por escravo. Acabou, estava resolvido. E era capaz do Brasil hoje ser mais rural, nunca ter existido favelas, nunca ter existido os cortiços da época da República e nunca ter existido a República, né? Bastava ter um dispositivo legal, bastava dizer isso. Cada escravo, cada liberto tem autorização, sei lá, por 20, 30, 40 anos, de ocupar qualquer área devoluta desse país. E se for área pública, o filho dele, quando atingir a maioridade, recebe o título de propriedade. Acabou, não ia ter tido êxodo rural, não ia ter tido favela, não ia ter tido os escravos foram, os libertos, os ex-escravos, foram jogados na sarjeta, bicho. Pessoas que eram profissionais em diversas áreas no interior foram jogados num lugar na cidade. E aí começou cortiço, favela, a merda toda, né? A República de Deodoro, ela surge justamente da união de generecas corruptos, oligarcas corruptos, que estavam desesperados para roubar e tiraram do poder uma família que tinha defeitos, mas muitas virtudes. Por um acaso, a gente teve sorte. A gente teve Pedro I, Pedro II e Princesa Isabel. E o azar dos 3 filhos homens dele morrer, né? Os 3 filhos homens morrerem. E o cara era um antirreligioso.
A princesa Isabel teria sido infinitamente melhor do que Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes e todo o resto daquele grupo de presidentes da República do Café com Não, Leite. independente da pessoa, as instituições imperiais eram superiores. Uma Quantos ruptura. anos durou a Constituição Imperial? Quantos anos durou qualquer Constituição republicana, não é isso ou não? Hein? Você teve uma ruptura. Por isso que a gente não defende, justamente para sair, a gente não quer uma Constituição nova. É pegar a Constituição atual e usar ela contra os corruptos. É sem ruptura que a gente quer fazer. É pelo contrário, lendo a lei ipsis literis ipsis verbis. O que o Lewandowski fez perde os direitos políticos ou o mandato, porque na Constituição está E. Está errado. É ipsis literis ipsis verbis. Mas para isso tem o Arthur que... o Arthur é mais inteligente do que eu. Eu sou irmão bonito, ele é irmão inteligente. E mais especializado na área jurídica, não é isso? Ele é especializado agora em medicina, cara, na área de ciência. Ele fez pós-doc em neurologia, né? Lá na Federal de São Paulo, não é pouca coisa, não. Neurologia, pós-doc em neurologia na Universidade Federal de São Paulo, na Paulista de Medicina, cara, porra. Não é pois é, mas se a tese do livro dele, se a tese do livro dele for colocada em prática, ele não vai ser lembrado nunca pelo doutorado, mas sim pela proposta lá de combate à corrupção e o crime sistêmico, né? A gente acaba com a República de Deodoro, porque a República de Deodoro é baseada na corrupção, no roubo, no crime, e ela sempre vai continuar baseada no roubo, na mentira, na corrupção, no crime. 38, quando nós poderíamos falar as coisas que a gente está falando aqui? Isso tudo é de domínio público, é só dar um Google, pesquisar. Ninguém fala essas coisas que a gente está falando aqui. Ninguém fala. Eu me permito... Em um processo revolucionário, uma das etapas da revolução é a destruição das elites e eles, uma das formas de você manter apenas uns psicopatas e os histéricos no país é você começar a dizer que o céu é rosa. Se você for na Coreia do Norte, todo mundo passa fome e a propaganda diz que todo mundo é gordo e bem alimentado, não é isso? Os caras que têm moral, eles vão embora no nome disso. Você falou uma coisa polêmica. Deixa eu falar uma coisa polêmica agora. Eu vou falar uma coisa polêmica. Se o Hitler não tivesse chegado ao poder e matado, ter feito a Segunda Guerra Mundial e matado 6 milhões de judeus, eu não existiria. Eu não estaria vivo, 38. Eu só estou vivo. Eu, Abrão Weintraub, só estou vivo porque houve um Adolf Hitler na história. Não entendi. É polêmico isso, né? Se ele não tivesse existido, como é que você teria certeza que você não existiria? Não entendi. Se eu não... A família do meu pai, os Weintraub, eu sou descendente, eu fiz o meu exame de DNA. Sim. Por parte de pai, eu estou entre os primeiros Homo sapiens que chegaram à Europa. O meu grupos é impressionante, né? Que o Y e o mitocondrial ele indica a linha absurda, né? Eu não sou descendente do Oriente Médio, eu sou o primeiro Homo sapiens que chegou à Europa. Eu sou o índio europeu. O meu avô era loiro de olho azul, por quê? Porque era descendente de viking. Os vikings estavam lá no norte, sobrou dos primeiros europeus. E celtas antes de viking, né? Antes de ser viking, eles eram celtas, né? O meu marcador é o I. Então é o primeiro que chegou na Europa. Eles estavam... A minha família estava naquela região, fronteira da Alemanha com a Polônia, desde sempre. Se não tivesse... O irmão mais velho do meu avô era da cavalaria polonesa, Hussardo, sargento da cavalaria polonesa. Eles iam ficar na Polônia ou na Alemanha para sempre. O meu avô talvez nem tivesse casado com a minha avó, porque tinha um monte de outras pessoas naquela vila que eles moravam, e acabou, depois da guerra sobrou quase ninguém, eles se aproximaram, se casaram e tiveram meu pai no Brasil. Se não tivesse ocorrido a Segunda Guerra Mundial, talvez o meu avô não teria casado com a minha avó, com certeza o meu pai não teria nascido no Brasil, e se meu pai não tivesse nascido no Brasil, seria impossível ele se casar com a minha mãe e ter esse lindo baby aqui, que é o Abraham Weintraub. Tudo acontece. Então, Abraham, deve a sua vida a Adolf Hitler? Sim. Isso não quer dizer que Adolf Hitler foi uma boa pessoa. E ele não fez nada disso para que você existisse, né? Exatamente. O coração dele não queria que uma verdade.
O fato de eu falar isso não significa que eu defenda o Hitler, cara. Hitler foi um fascínio, era um demônio, cara. Mas se ele não tivesse existido, eu não teria nascido, cara. Então as pessoas ficam com essa hipocrisia, com essa mentirada, com essa calhordice, de ficar com o beiço tremendo, porque você está falando uma coisa dura, mas é a verdade. Eu não gosto do nazismo, não gosto, evidentemente que não. Tudo de errado. Mas eu posso dizer que se não tivesse tido a Segunda Guerra, eu não teria existido, eu não nasceria.